Jussara e Biva Zanatelli entraram. Bom, então vamos começar. Nós estamos dentro do capítulo 0, né, da introdução. Fizemos no primeiro encontro a Bíblia do século I. Hoje nós vamos fazer a Bíblia do século XXI. Na próxima vez, o curso da Bíblia do século XXI. Tá? Então, sobre a Bíblia do século XXI, hoje, nós vamos tratar de 3 itens. O significado, os volumes e a metodologia. Sobre o significado, nós vamos falar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ensinamentos do Meixo Sama, filosofia religiosa do Messias, Deus ao reino do céu na terra, ordenação e estruturação. Tá? Então, vamos só, antes de entrar realmente no significado, como se fosse uma introdução da introdução. Tá? A Gustavo está dizendo que agora está ok. No prefácio, se vislumbrou a importância da Bíblia do século XXI, mas não se deu o significado desta. Para isso, convém saber de quem é a tarefa da sistematização dos ensinamentos do Meixo Sama. Mas, antes ainda, se precisa saber que sistematização, saber o que é a sistematização. Sistematização é um ato ou efeito de reduzir a sistema. Que é uma coisa toda lá enrolada, não sei o quê, e você tenta, esse ato ou efeito, de sistematizar isso, de reduzir um sistema. Isto é, há um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. Você pegar os ensinamentos do Meixo Sama todo assim, pega de um lado, do outro, não sei o quê, ele fala para um dia, fala uma coisa, um dia fala outra, então as coisas não ficam organizadas, entendeu? Então, o trabalho que eu fiz foi de cumprir o que ele mandou fazer, sistematizar. Então, o que eu fazia? Um ensinamento dele inteiro, eu cortava eles, esse ensinamento todo aqui, eu cortava em trechos para poder organizar eles, entendeu? Então, ele fala isso, ele diz assim, ó, ele diz de quem é a tarefa de sistematização dos ensinamentos dele. Ele fala, a Bíblia foi escrita posteriormente, assim também eu prego de acordo com a ocasião. Mas quem vai organizar os meus ensinamentos são vocês. Portanto, não há necessidade de ficarem fazendo perguntas a toda hora. Os jovens daqui para frente precisam compreender bem os ensinamentos. Se não assimilarem sua natureza ideológica, a sua ideologia, não conseguirão realizar bons trabalhos. Olha só. Então, ele mandou fazer, eu fiz. E ele está dizendo, isso é que é importante, ele não está falando em o jovem. O jovem tem que olhar a ideologia, ele tem que se dedicar a isso, essa cultura revolucionária. Tá? E na igreja nós estamos longe de cumprir essa situação. Né? Bom, vamos entrar no significado. Bíblia do século XXI, então, é uma sistematização, agora eu posso falar, dos ensinamentos do Messias, vista como filosofia religiosa do Messias, que vai do Deus até o reino do céu na terra, que segue uma ordenação que nós vamos ver, e uma estruturação também que nós vamos ver, é o 4º e 5º ponto do significado, né? E que essa estruturação vai da evolução do Ser Supremo até o paraíso terrestre. Quer dizer, começa bem do início de tudo até onde tem que chegar, que é a missão de construir o paraíso na Terra. Bom, os ensinamentos do Meixo Sama, diante do que foi obtido, ele consta aí de umas 146, 148 obras, né? 33 foram traduzidas pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, 18 pela Torô, 23 pelo Templo da Luz do Oriente, 3 do Centro que somos nós, Cultural Paradisíaco, 28 compilações, 5 Comunidade Messiânica Universal, 9 Jinsai Org, 9 Oshin Org, 1 Senei, 3 Shumei e 16 Tensei Shibikai. Tá? Aí eu aponto todos eles aqui, está tudo explicitado. É só vocês consultarem
lá naquele nosso www.centroculturalparadisíaco.com.br, está tudo lá, tá? Isso aí não é necessário, porque eu já dei isso várias vezes, eu falei isso aí várias vezes. Né? Tá vendo? Estou passando folhas aqui, e aí vamos. Entre os problemas existentes a respeito destes ensinamentos, eu aponto 9. Primeiro, incapacidade dos tradutores nos assuntos. Você pensa assim, o cara é tradutor. O tradutor, como não conhece o assunto, ele vai traduzir. Lembra que eu sempre dou esse exemplo, aquela mulher daquele prêmio Nobel, que era o português, que é o Saramago, a mulher dele era espanhola. Então, por isso que ela traduziu, a obra dele estava pertinho dele, conseguiu, porque junto com ele, a esposa dele. Então, traduziu para o espanhol, mas já para o francês já seria complicado, entendeu? Então, a incapacidade de tradutor nos assuntos. Por exemplo, o reverendo Nakahasha, eu falei isso uma vez, ele não fazia o volume 3 da criação da civilização por ele desconhecer coisas da medicina. Um segundo problema, desqualificação dos tradutores no que Meixo Sama escreveu, por não ter o nível espiritual adequado para realizar tal tarefa. Não são qualificados. Terceira coisa, discrepância, diferença, diversidade, inclusive no que traduzir, em parte por serem realizadas, por quê? Por várias divisões, várias organizações da Igreja Messiânica Mundial. Então, cada um, até muitos delas são divergentes. Então, o cara escreve de uma maneira, outro escreve de outra, entendeu? Até o mesmo ensinamento. Então, é um problema esse. Quarta coisa, ausência de citações de fontes e datas. Às vezes tem ensinamento, você não sabe como foi feito, quando isso prejudica a evolução do pensamento do Messias. Uma quinta, se não me engano, falta de uniformidade nas traduções. Por exemplo, é Bosatsu, com 2 S ou Bosatsu? Isonomia no Okami, Isonomia no Kami, Isonomia no Mikoto, Amaterasu o Mikami ou Amaterasu o Kami. Outro, 6, translação não do original em japonês, mas sim da versão que foi feita para o inglês. Japonês para o inglês, do inglês para o português? Não tem problema. Medidas de zelo, como a de proteger as pessoas de determinados saberes, que as fariam se afastar da messiânica. Aquele medida de zelo, não bota isso, foi feito, né? Para você dizer, aqui no Brasil, todo remédio é nocivo. Aí muita gente deixa a igreja até tal. Outra coisa, na determinação de poder. É outro problema. Por quê? Não querem possibilitar acesso ao conhecimento. Outro problema. Falta de prioridade em fazer transposição, interpretação, exposição, revelação, por não se alcançar o real valor dos ensinamentos. A pessoa não vê, no fundo, não vê real valor dos ensinamentos, então não faz as coisas. Bom, essa problemática levou a Igreja Messiânica Mundial do Brasil a começar a reeditar os ensinamentos do Messias Meixo Sama, com mais precisão. Eu estava esperando isso, que chegasse aos ainda não publicados, se é que eles existem, né? Registros que são empregados, livros ou estudos que possam ampliar o campo de conhecimento a respeito, embora se corra o risco das explicações. Porém, segundo Meixo Sama, todos os messiânicos sabem que até achamos muito útil o contato com outras religiões, porque através das pesquisas estamos ampliando nosso campo de conhecimento. Por conseguinte, se achar uma religião melhor que a Igreja Messiânica Mundial, podem converter-se a ela a qualquer momento, jamais constituirá um pecado. Para o verdadeiro Deus, o importante é a pessoa ser salva e tornar-se feliz. Bom, feito isso, então vamos para o segundo ponto, significado, falamos desse primeiro ponto, agora o segundo ponto. Filosofia religiosa do Messias. Tanto os espiritualistas, isso mesmo estamos falando, tanto os espiritualistas como os materialistas, desejam um mundo de paz e felicidade. Quando diz felicidade, está vendo que a pessoa tem que ser saudável,
tem que ser próspero, entendeu? Tanto faz materialmente como espiritualmente. Isso é que faz a pessoa ser feliz. E também um mundo de paz. Mas isso não passa de um ideal, porque a realidade que nos cerca é bem diferente. Assim, os intelectuais vivem cercados por um mar de dúvidas, batendo a cabeça contra as paredes. Entre eles, existem os que procuram a religião, a filosofia e outros meios para decifrar esse enigma. O próprio Mestre Sama considera a religião e a filosofia. Olha só o que ele fala. Pretendo, ainda do ponto de vista da religião, publicar gradativamente interpretações novas sobre política, economia, educação, arte, etc, etc. Olha aqui. Preocupação até com política, economia, educação, arte. Os filósofos e pensadores em geral, embora sejam semelhantes aos demais seres humanos, já possuem um estado superior de consciência. Quer dizer, sua alma se encontra numa posição mais elevada. Já a alma dos que não se esforçam nem pensa para ter uma visão geral, é abstrata, mais rarefeita, né? Se encontra numa posição menos elevada. No entanto, ele diz, como se trata de um ensinamento novo que não pertence exclusivamente nem à religião nem à filosofia, posso dizer, numa explicação meio forçada, que é uma filosofia religiosa. Talvez o correto fosse o contrário, ou seja, religião filosófica. Isto é, explicar a filosofia por meio da religião. Religião, evidentemente, não é uma interpretação complicada de doutrinas e filosofia religiosa. Seu objetivo é a formação de homem perfeito. A Igreja Messiânica Mundial não é uma religião, não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária mundial. E agora, meu amigo? Será que eles podem deixar bem registrado aqui? Ó? Lição falando, religião, né? A Igreja Messiânica Mundial não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária mundial. Graças a Deus, o nosso senso chama-se cultural paradisíaco. Cultura. Em suma, não de uma filosofia religiosa que não seja do Messias. Existem outras, que é de Cristo, Buda, são filosofias religiosas também. Mas sim a da cultura revolucionária mundial, do Messias. A seguir se oferecem ideias que talvez possibilite aumento de compreensão sobre o que são essas áreas de conhecimento, como religião, filosofia religiosa, bem como ciência, ultra-religião. Vamos lá devagar. Uma primeira ideia é que, em termos da essência, a ordem do mais particular para o mais universal, quer dizer, o mais simples para o mais complexo, nessa ordem, de baixo para cima, seria o seguinte, né? Bom, eu estou falando de baixo para cima. Então seria, primeiro, pedagogo, por exemplo, cientista, o filósofo religioso, o religioso e o ultra-religioso. Percebeu? Mas tem para baixo também. Você pode pensar que você vai botar os artistas, por exemplo. Tá? Bom, o ultra-religioso seria o ultra-sábio, que se ocuparia da ultra-religião com inteligência divina. O religioso seria o sábio da religião com inteligência sagrada. Agora, filósofo religioso, filósofo, cientista, pedagogo, seriam os pensadores, respectivamente, da filosofia religiosa, né, da filosofia, da ciência, da pedagogia, com inteligência superior. É claro que tem níveis aí nesse negócio, em diversos graus, né? As pessoas de baixa escolaridade seria simplesmente opinador. Só tem opinião. E fazedor do cotidiano, com inteligência inferior, que pode ir desde a calculista, ardilosa, até a satânica. Tá? Por exemplo, a ordem do mais universal para o mais particular na educação, por exemplo, que pode ser montessoriana, piagetiana, né? Seria escala mais alta, ultra-religião da educação, religião da educação, filosofia religiosa da educação, filosofia da educação, ciência da educação, até chegar ao mais baixo, seria o quê?
achismo da educação. O cara acha um monte de coisa. Né? Observação. Para quem desejar aprofundar na filosofia da educação, vide o nosso trabalho, que está lá no nosso arquivo, nossa biblioteca, que é chamado o quê? Piaget e Vygotsky. Está lá, a pessoa consulta ali direitinho. Né? Bom, a filosofia de X é quase sempre mais universal do que X. Entendeu? Qualquer coisa, uma filosofia de qualquer coisa, de X, X quer dizer qualquer coisa, ela é mais universal do que o próprio X. Ou seja, filosofia da matemática, mais do que a matemática, entendeu? Você, com a filosofia, está buscando a essência. Tá? Está buscando saber os objetivos dela, o significado dela, aí fica um negócio mais... Bom, por exemplo, em educação e ciência, como a matemática, porém, quando X é religião ou outra religião, isso não ocorre. Claro. Uma segunda ideia é sobre a avaliação dos ensinamentos do Messias em termos de ciência, filosofia religiosa, religião e outra religião. Segundo os parâmetros, eu vou botar os parâmetros de insight, instrução. Né? Os parâmetros seriam esses para julgar com pesos e tudo. Aí eu fiz um trabalho aqui, fazendo notas entre 0 e 1, tal. No final das contas, fica assim para a gente não se alongar muito. O saber, em relação à ciência, teria nota 4. Na filosofia, teria nota 25. Na filosofia religiosa, teria 50. Na religião, 75. E na outra religião, 100. Por que dá esses dados assim? Porque você vê, a ciência, por exemplo, teria 0 no insight. Não precisa ter insight, mas precisa ter instrução. Agora, lá no outro, na filosofia, por exemplo, 1/4 no insight e 3/4 na instrução. Já a filosofia religiosa seria meio a meio, 2/4, 2/4. Na religião seria o contrário, teria que ter mais insight e menos instrução, 3/4 e 1/4. E na outra religião seria o contrário da ciência, invertendo. Seria 1 de insight e 0 de instrução. Obviamente que esses números tal servem para fixar, simplesmente dar uma noção, né? Porque, primeiro, nem toda filosofia religiosa é o do Messias, então o peso teria que ser diferente tal. No Oriente Médio, nós temos a filosofia religiosa taoísta, por exemplo. Né? No Ocidente, nós temos a filosofia religiosa cristã. Então, dizer que filosofia religiosa sempre é melhor, não, depende da situação. Bom, eu faço aí também um negócio assim do tipo... Porque se a ideia é você ter um entendimento, ensinamento, aí eu procurei esse termo tendo. O que esse termo tendo quer dizer? Né? Aliás, entendimento, mentor. Né? Então, você tem um verbo e tem esse sufixo mento. Né? Então, repara só o seguinte. Entender é o verbo, mento é o sufixo. Aí dá o entendimento, que é o ato, o efeito de entender. Assim, a gente pode dizer que ensinamento é o ato, o efeito de ensinar. Conhecer, mesma coisa. Entendeu? É claro que... Então, no processo de ensino-aprendizagem, né, eu fiz botei mais uma coisa escrita aqui, é o seguinte, aqui, fazendo a distinção entre a transmissão de conhecimentos, que é diferente do que por doutrina, entendeu? O conhecimento, né, você leva em conta a aula, enquanto que a doutrina é feita por discursos moralizadores do gênero, sermão, pregação, né? Mas também existem outros, como outros métodos, que não precisa ser nem aula, nem esse sermão tal. Pode ser estudo, pode ser palestra, apresentação. Eu vou falando um monte de coisa aqui, né, mostrando professor e o aluno, quais são as... Você vê, o professor, ele ensina, o aluno aprende. Aí tem livros didáticos, teria os meios de produção, e no final geraria o quê? O conhecer, o conhecimento.
Eu acho que eu falo várias coisas aqui, acho que a gente pode passar isso. Né? Então vamos ver o seguinte. Tem um momento que o Meixão fala isso aqui. Ó. O leitor deve abandonar a visão da nossa igreja como religião tradicional e olhá-la como uma outra religião. Essas coisas são fortes, né? Porque nós estamos tão na contramão, a gente não faz isso. O leitor deve abandonar a visão da nossa igreja como religião tradicional e olhá-la como uma outra religião. Como é que a gente faz isso, cara? Não faz. O que vem a ser a outra religião? Como todos sabem, nada mais é do que a Igreja Messiânica Mundial. Não existe outra igual nesta terra. Deus outorgou à Igreja Messiânica a missão de cumprir a missão de reformar a alma das pessoas. E a grande missão de todos os senhores membros é fazer com que toda a humanidade tome conhecimento dessa vontade divina. Dessa forma, com seu viés amplo, a nossa instituição abarca religião, filosofia, política, economia, educação, arte, medicina e tudo mais necessário à criação da criatura humana. Numa similitude com o astro-rei, que ao controlar todas as cores, as converte numa única luz branca. A nossa instituição é a religião da era diurna, é a salvação do sol. Sempre vem dizendo que só com a força da religião não se consegue salvar a humanidade. Sempre vem dizendo, não foi de vez em quando, não, sempre vem dizendo que só com a força da religião não se consegue salvar a humanidade. Vejam bem, se a religião realmente salva, o mundo já deveria ter se transformado em paraíso. Pelo fato de existir infinitas religiões espalhadas pelo mundo. Mas, na realidade, isso não aconteceu e a humanidade ainda continua mergulhada no inferno, o que mostra que as religiões existentes até hoje não tiveram forças para fazer o trabalho de salvação. Em outras palavras, só uma outra religião tem a capacidade de salvar a humanidade. E anuncio aqui que a Igreja Messiânica Mundial é a primeira outra religião que apareceu neste planeta. Porém, como ainda não chegou o tempo certo, ela é simplesmente chamada de religião, que é fácil confundir com outras religiões. Mas um dia todos vão compreender a diferença que existe entre nós e elas. Fazer com que as pessoas entendam isto é o nosso trabalho, o que não é nada fácil. Isso, com certeza, não é nada fácil. Deus ao reino do céu na terra. Bom, eu vou começar assim, porque senão isso vai ficar muito longo. Tem uma hora que ele fala, né, que fica muito claro, que ele diz que o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fincar aquela escada, lembra da escada, aquele sentido metafórico, que é pendurar a escada do céu até o inferno? O que quer dizer isso? A gente tem a obrigação de ir subindo, tem que caminhar para o céu. O que você tem que fazer é dar a mão para quem está abaixo de você, para você poder puxar. É isso que tem que fazer. Nunca ficar descendo as escadas para ficar empurrando o cara para a bunda do cara para botar ele para o alto. Não é isso não, dá a mãozinha para ele subir. Quem é encarregado de pegar aquele cara lá embaixo vai sendo mais próximo dele, entendeu? Bom, a ordenação é a seguinte, né? Eu faço aqui, passo várias folhas, fazendo cuidadosamente, explicando por que é assim. Você tem Deus, mundo e homem. É um patamar. Depois você tem o quê? Aí você tem o Messias, religião e outra religião. E cultura, aliás. Depois você tem a outra patamar, que é de orelha, agricultura e bela, que é o patamar de quê? Das colunas. Mas tem o patamar também dos poderes. Quais são? Política, economia e ideologia, entendeu? Aí eu explico tudo isso, né? Junto com os ensinamentos. Por que eu estou fazendo a coisa dessa maneira? Aí,
vou passar várias folhas aqui, porque senão fica muito longo, né? Eu faço tudo assim, pormenorizado, colocando realmente as coisas. E aí, vamos lá para a estruturação. A estruturação, eu falo no alicerce, na constituição, nos níveis, nos patamares, no degrau e na visualização. Olha só, no alicerce. Num rápido exame das religiões, observa-se que elas apresentam várias formalidades, mas, em geral, ele tem como alicerce os ensinamentos de seu fundador, ou o espírito que norteou sua fundação, os quais são divulgados e transmitidos aos fiéis. Assim, o que serve de fundamento para esta coletânea é o próprio Meixo Sama, os seus ensinamentos. Isso se dá em virtude da convicção e certeza neste trecho do seu ensinamento, chamado Quem é o Salvador? Que transmite o seguinte conhecimento. Ele fala assim, a palavra Messias, ou seja, Salvador, é muito usada no mundo inteiro sem distinção de tempo e de lugar, tanto no Ocidente como no Oriente. Devo confessar que não gosto de afirmar que sou Salvador, mas, por outro lado, também não posso dizer que não o seja. Então, antes de prosseguir, eu faço considerações sobre o Messias. Porém, tendo em vista que a coleção, no seu volume 4, titulado Messias, nós fizemos, aborda amplamente sobre o Salvador. Então, aqui se leva em conta apenas o que se quer dizer com Salvador. Isso também é bom para as pessoas ficarem claras, para terem ideia do que é Salvador, o que é salvar. Ele fala assim, Salvador da humanidade é um salvador do conjunto de características específicas à natureza humana. Salvador da humanidade é um salvador do conjunto de características específicas à natureza humana. Por isso que ele não é salvador como salva-vida. Isto é, o nadador que socorre os banhistas em caso de afogamento. Nem como um cirurgião que trata as vítimas de acidente com hemorragias internas, etc. Enfim, ele não se resume a salvar vidas, já que o homem não é apenas um ser biológico, pois o homem também é um ser lógico, racional, psicológico, social, ecológico, cultural, antropológico, moral, político, espiritual. Então, Salvador é aquele que também protege e ampara o quê? A lógica, a razão, a mente, a convivência, relações essenciais entre os seres vivos e o meio ambiente, os padrões civilizatórios, a natureza com suas classes, raça, gênero, cor e idade, as regras de conduta desejáveis no grupo social, a cidadania, o imaterial, como, por exemplo, cuidar da doença com acompanhamento da saúde, que não tem existência sensível, e principalmente a alma na sua ascensão para o céu, para papá. Desse modo, o que é que fala Meixo Sama? O fato de curar a doença de uma pessoa e salvá-la não significa apenas torná-la saudável. O objetivo final é além da saúde, fazer dela um ser humano digno. Apenas tornando-o forte para trabalhar, não será possível salvar a humanidade, ou seja, o fundamental é fazê-lo um ser humano saudável física e espiritualmente. Refletindo sobre o que foi dito, fica difícil, de imaginar um sujeito saudável e desprovido de lógica estar salvo. Expressão 12/8, mas é um burro. Não dá para ser salvo. Não é a salvação só biológica. Então, o Meixo Sama acaba falando assim, para satisfazer a grande vontade de Deus é preciso salvar o maior número de pessoas, ou seja, salvar a humanidade. Para isso, o melhor de tudo é encaminhar o maior número de pessoas para a obra divina, formando muitos membros, como os mameritos. Se você quer ser salvo, então precisa se tornar uma pessoa que seja útil para Deus. O cara fica lá o tempo todo, mas não é útil para Deus, o que vai adiantar? Ou seja, tornar-se uma pessoa que chegue ao ponto de que Deus não vai conseguir deixá-lo de lado, pois senão isso se acaba tornando um prejuízo para ele mesmo. Esse é o verdadeiro sentimento de Deus. Na minha vida, assim, tem muita coisa de cotidiano.
Coisa assim que eu já estou acostumado, mas eu estou sabendo o que é. Olha só, eu tentando mais de madrugada, né? Que eu fiquei trabalhando de madrugada todo aí, estava querendo ver um filme. E sabe aquele negócio que você tem que enfiar o dedo para você destravar o filme? Você sabe que eu não conseguia fazer isso. Fiquei o tempo todo Na caixinha? na caixinha, sem jeito. Pegava tesoura, pegava grampo, fazia um monte de coisa. Apertar assim para o filme pular? O DVD Não, estava pular? preso, Ah, preso, não dava para sair. Aí, depois de sei lá quantos minutos, assim, bem bastante minutos, eu olhei para a minha missão, você não vai conseguir trabalhar. Eu tinha o dedo, pô, abriu. Pô, cara. Aí eu agradeci, pô, fui em frente. Quer dizer, é assim, a vida, você fica assim, a coisa ajuda, né? Ajudado. Uma coisa que é bom entender, olha só, que é a Constituição. Vou dar só uma dicasinha, porque tem muita coisa escrita. Você sabe que não dá para fazer isso, não é assim. A partir de agora, o mundo de Miroco será construído no mundo material. Portanto, no mundo material, todas as coisas serão regidas pelo número 3. Ou seja, Miroco quer dizer 3, 6, 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Entendeu? Todas as coisas são divididas em 3 níveis. Por isso que eu uso a palavra nível. Nível, patamar e degrau. Porque aí eu usei fiz analogia com o quê? Com o prédio. Entendeu? Subindo e tal, tem os níveis, primeiro andar, segundo andar. Aí tem aqueles patamares, você vai andando pelas escadas, né? Tem um patamar para você dar uma descansada, aí você sobe mais um pouquinho, mas você está subindo degrau, não é isso? Assim, a matéria e espírito, somados, equivale a 6. 3 para a matéria, 3 para o espírito. Aí, quando se completa a trilogia, temos o 9. Mais 3, 9. Então, 3, 6, 9. Toda a estrutura terá 3 níveis, que subdivididas terão 6. Subdividindo-se novamente, serão 9, isto é, 3, 6, 9, que significa Miroco. 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que também é 9. 1 mais 8, 9. Esta é a situação real do mundo. Aí eu dou vários exemplos para chegar a dizer como é que eu constituí isso aí. Então, uma coisa que eu levei em conta, vou falar geral assim, levei em conta que um determinado rigor, ele usa o seguinte: tem o mundo material, depois tem o mundo atmosférico, depois é que tem o mundo espiritual, não é isso? Ele às vezes simplifica dizendo só tem o mundo espiritual e o mundo material. Mas quando ele faz a coisa com mais detalhes assim, ele bota realmente que tem o mundo atmosférico. Outra coisa é o... Tem que mostrar aqui que eu acho que é melhor. Vocês conhecem a... Como é que é o nome disso aqui? É não sei o que, né? O Yin Yang. Yin Yang, mas acho que é um nome, não sei. Tal. Ó, tá vendo? Olha lá. 3 para o branco, mais 3 para lá, 6. Então, 6 mais 3 está lá 9, tá vendo? É outra coisa que também, mas tem que falar nos detalhes todo aqui. Então, em 27 de março de 1954, ele fala o seguinte: o plano divino que atuará no mundo material será o 369, ou seja, o número 3 sobreposto 3 vezes. Na verdade, isso já havia sido definido, mas com o tempo certo, ainda não havia chegado, eu não podia falar abertamente. Dessa forma, o número 3 toma a forma 369. Ele mesmo dá exemplos. É melhor falar, vamos falar como é que ele diz. Ó. A sociedade também é dividida em 3 classes: classe alta, classe média e classe baixa. Essa é a base do sistema das classes sociais, ou seja, tudo será regido pelo número 3. O sistema de administração no campo industrial também tomará a forma da trilogia: investidores, técnicos e trabalhadores. O sistema educacional também, ensino primário, ensino secundário e superior. Porém, dividido da seguinte maneira: olha como é que ele está pregando. Primário com 3 anos, secundário
com mais 3 anos, o que quer dizer? Mas para você fazer o secundário, você precisa do primário, 3. Então, por isso que ali fica 6, entendeu? O cara chega nisso. E para você chegar no superior, precisa de mais 3, são 9. Entendeu como é que é? E aí vai aqui nesse trabalho, cada um dos níveis terão 2 patamares e cada um destes com degraus, né? Vou afirmar essa questão porque por que eu dei os nomes desses níveis de fundamentação, salvação e missão. Por quê? Olha só. Ele fala, né? Ele fala, a doutrina messiânica não é simplesmente uma religião. Naturalmente, ela tem uma parte religiosa, mas não se restringe a isso. Sua principal tarefa é a da salvação, que será na história um evento marcante como jamais se imaginou. Olha a palavra aparecendo. Sua principal tarefa é a da salvação. Eis porque denominei doutrina messiânica. Na verdade, trata-se de uma religião que está acima das religiões, ou melhor, de uma super-religião, pois sua missão, a de salvação, a da salvação, é uma tarefa sem precedente. Como a sociedade, o país e o mundo são constituídos de aglomeração de indivíduos. À medida que a nossa doutrina se for expandindo, será concretizado o paraíso terrestre, pleno de paz e felicidade. Assim será alcançado o objetivo de Deus. Agora estamos no limiar dessa era. Então, vendo isso, eu digo assim, tendo-se em vista que se trata de uma estrutura evolutiva, ao se levar em conta o ano em que foi escrito o ensinamento, se nota a existência de orientações dadas por Meixo Sama em épocas diferentes, aparentando controvérsia. Quer ver uma delas? Ele fala assim, sua maneira de pensar constitui um grande erro, porque precisam ser salvas também as pessoas que nada entendem dos ensinamentos. 4 anos mais tarde. A partir de agora, não se pode perder tempo com quem não conseguir entender os assuntos relacionados à fé. Está claro? No 11 de março de 1950, ele falou assim, Deus o enviou para salvar toda a humanidade. Em 8 de agosto de 51, ele fala, a minha missão torna-se clara ao se observar os diversos pontos em que meu pensamento diverge do pensamento das outras pessoas. Atualmente, caminhamos voltados para a salvação da humanidade. Mas nosso objetivo final é criar uma nova civilização. Ele vai falando várias coisas desse tipo assim, quer ver? Deus não fala, assim, 52, já um ano mais depois, Deus não fala que irá salvar toda a humanidade. Ele diz que surgirão pessoas que serão salvas e que irão perecer. E isso é o juízo final, não se trata da última salvação. De fato, o juízo significa que os pecadores serão punidos. Por isso, esse ponto é extremamente difícil. Logo, precisamos nos basear na forma Daijo. Se nos basearmos de maneira soja, ficaremos com pena, porque a pessoa recorre a nós. Seremos atraídos, isso é sojo. Devemos, pelo menos, saber que quando nos depararmos com pessoas que são contra, dos quais falamos há pouco, é preciso que tenhamos cautela. Aí, em fevereiro já de 1952, meses depois, como religioso, desejava unicamente fazer o máximo para a salvação da humanidade. E acreditava que essa era a missão atribuída a mim por Deus. Entretanto, à medida que o trabalho ia sendo desenvolvido, fui compreendendo claramente a minha importante missão de construir a nova cultura. Construir a nova cultura. Também compreendi que as profecias feitas por vários homens santos, desde tempos antigos, eram insinuações da construção da nova cultura. Portanto, firmemente convicto, já sem qualquer dúvida ou vacilação, estou desenvolvendo de corpo e alma a grande obra de salvação da humanidade. Bom, ele vai falando tanta coisa aqui. Vamos botar logo no final, o último que ele fala, 15 de outubro de 53. Aí já no outro ano seguinte. Até hoje tinha-se como princípio, salvar todos os seres vivos. Mas na Igreja Messiânica Mundial, o essencial é a construção do paraíso terrestre. Cara, entendeu o ponto que você chegou? É construir o paraíso terrestre. É a cultura. Entendeu? A partir daí, se o essencial realmente
tem essa missão de construir o paraíso terrestre. Então, a partir daí, se pode supor que a missão, que a construção, é uma etapa posterior à salvação. Né? Porque, como ele fala aqui, até hoje tinha-se como princípio salvar todo ser vivo. Mas na Igreja Mundial, a essência é a construção do paraíso terrestre, então a missão é muito mais importante. É o patamar lá acima, entendeu? É o nível mais acima. Então, o primeiro nível realmente é óbvio que é a fundamentação, né? Depois é a salvação, depois é a missão. Por isso que eu estou tentando explicar, estou fazendo muito rápido, porque tem muita coisa para falar, mas é assim, é você começar a notar por que eu declarei que esses são os níveis, por que os patamares vão ser aqueles, porque essa parte que eu pulei lá para trás, eu estava dizendo, falando com os ensinamentos, por que começa com Deus, o mundo, o homem, entendeu? Então está tudo explicadinho ali, quer dizer, tudo embasado com o Meixo Sama. Né? Eu não sei se muita gente não conhece que está aqui ouvindo, mas é o seguinte, o que eu fiz? Eu faço uma visualização dos níveis, dos patamares e das... Você já falou os níveis, os patamares. Eu acho que é bom falar, né? É. Níveis são 3, fundamentação, salvação e missão. Quais são os patamares do nível fundamentação, que é o primeiro? São os princípios e a outra religião de qual ele tanto fala. Dos princípios, quais são os degraus? Deus, mundo e homem. Entendeu? Fundamentação mesmo. Começar, princípio. Tem que conhecer primeiro sobre Deus, depois sobre o mundo, depois sobre o homem em particular. O homem vem... Porque quando você conhece o mundo, então você conhece toda a problemática, todo, né, sol, animais, reinos diferentes, né, tal, para chegar ao homem. Depois, na fundamentação, eu falei que tem 2 patamares. Tem os princípios e tem a outra religião. A outra religião, o que você tem que saber? Os degraus: Messias, religião e cultura. Tá? Aí vamos para a salvação, para o nível de salvação. Então você tem colunas no patamares e poderes, outro patamar. Nas colunas é aquele conhecido, menção, joia, agricultura e belo. Já nos poderes, política, economia e ideologia. Na missão, que é o final de tudo, 2 patamares. Você tem os bens, você tem que conquistar, e os fins, fim de tudo. Os bens, quais são? Saúde, prosperidade e paz. Tá? Porque realmente ele fala que já que esse nível de construção, ele fala que para construir o paraíso na Terra, você tem que eliminar o que? A doença, a pobreza e o conflito. O contrário, o que é? Saúde, prosperidade e paz, entendeu? E a prosperidade está ligada à educação. A educação. Os fins, quer dizer, chegar no final de tudo, o que é? É felicidade, todo mundo quer alcançar a felicidade. Felicidade e o paraíso. Certo? Para vocês terem ideia, agora entrando no segundo item, né? Falando sobre os volumes, só para dar uma ideia para você, não vou ficar com muitos detalhes, não. Eles perfazem essa coleção nossa, 2.672 páginas, distribuído da seguinte maneira. A introdução leva aí 126 páginas, tudo em A4, hein, que é grande, não é nada pequenininho, não. Não sei se aquilo A4 é maior. Bom, então eu vou fazer os 3 níveis. A fundamentação é o que tem mais. Tem 1.166 páginas. Salvação tem 594, é o que tem menos. E a missão tem 788. O que puxa às vezes? Às vezes é um item que puxa mais. Na fundamentação, claro que tem algumas coisas que são mais, mas não é uma que puxa mais. É claro que Deus puxa mais, mas é pouco. Agora, na salvação, você vê que também não se pode, tem coisas que são menor, tal, mas não é isso. Agora, na missão, realmente tem, porque a saúde, disparadamente, ela, em 788 páginas, ela tem 472 páginas, a saúde. Quer dizer, praticamente o quê? Tem mais da metade. Entendeu? Enquanto Paraíso, por exemplo, só tem 56 páginas, que é a última coisa.
mas ganha da felicidade. Felicidade só tem 40. Tá? Bom, então quero dizer que, do modo como foram escolhidos, não há proporcionalidade no número de páginas entre estes 18 elementos dos degraus. Né? Você vê que o exemplo de saúde, por exemplo, que eu citei, então, tem 10 vezes mais que o número do conteúdo que é felicidade, que é o último. Tá? Porque eu fiz levando em conta o seguinte, peguei todos os ensinamentos do Messoma e fui cortando e cheguei a esses degraus, essas coisas todas, então fiz de acordo com o que tinha. Não fiquei ajeitando para ter mais ou menos igual, não. Entendeu? Bom, sobre metodologia, que é o último item, né? Falar sobre a regra geral e regularidades particulares. A regra geral, ela pauta-se por... Isso é bom para entender como é que foi feito. Né? Pauta-se por extrair os trechos dos ensinamentos de Meixo Sama condizentes com os conteúdos e arranjá-los logicamente. Isso, por um lado, pode acarretar, no mínimo, certos incômodos em se perder a totalidade do ensinamento. Por outro lado, pode-se trazer uma adequada comodidade em se ganhar a reunião de assuntos afins. Em suma, no máximo, ou se faz uma confusão desgraçada ou se faz uma sistematização. Ficou claro o que eu quero dizer? Eu sabia que estava correndo esse risco. E quem tinha coragem de pegar o ensinamento do Meixo Sama e cortar? Não, isso aqui tem a ver com aquilo, aquilo tem a ver. Não, o cara preservava. Né? E às vezes fica fantasiando. Fala assim, não, esse ensinamento aqui fala sobre... Aí bota ele, encaixa ele, já viu? Tem coisa às vezes no Alicerce do Paraíso. Mas às vezes tenta encaixar em temas assim, mas aquele ensinamento fala sobre aquele tema, fala sobre outra coisa, entendeu? No meu caso é mais difícil, porque eu cortei. Podia fazer mais radical? Não podia, mas eu vou fazer linha a linha. Entendeu? Não é isso. Bom, os ensinamentos são praticamente de Meixo Sama e não de Mokichi Okada. Ih, olha a confusão. Como assim? Isso é bom. Devido a eles terem sido elaborados, por quê? Por isso que amanhã eu vou falar sobre o quê? A cronologia dos ensinamentos de Meixo Sama. A vida e obra dele, cronológico, anualmente. Porque vocês vão reparar o seguinte, já de 1934 para 1935, já sobe. Lembra que eu mostrei um livrinho desse tamanho, 34, 35 já é maior. Agora, quando ainda vai para 49, 50, que aí cresce no ensinamento. Sabe por quê? Ele virou Meixo Sama. Lembra? Uhum. Isso foi sempre Meixo Sama. Ou seja, Mokichi Okada, aquela luz dele, nem sempre a divindade que habitava nele, né, estava produzindo aquela bola de luz em determinados níveis. Só quando foi se aproximando mais, ele foi, aquela bola foi, até que ele mesmo não aguentou, a saúde dele não aguentou, então ele teve AVC. Porque era muita luz para ele suportar. Já estava entrando, como ele falou, na prisão, foi o Deus 0000. Entendeu? Em 1950 já entra no Meixo Sama com a força danada. E em 1954, com aquele, aí já entrou, aí arrebentou. Ó, o Kuni tocou no Tatinami Koto, vira Messias, aí pronto, aí arrebenta tudo. Então isso é importante a gente ver que, por isso que eu digo, os ensinamentos são praticamente de Meixo Sama, e não de Mokichi Okada. Mokichi Okada é como se fosse assim, vamos exagerar a palavra, é o cavalo. Quem conhece linguagem de espírito, né? É o cavalo. Né? A mesma coisa assim, quem é o cavalo de Cristo? O cavalo de Cristo é Jesus de Nazaré. Tá? Assim como... A divindade incorpora, incorpora. Né, naquela... Não é bem incorpora, não, incorpora, não é. Entra realmente no... Aí fica assim, como às vezes o cara tem dois espíritos guardião, né? Mas só tem dois espíritos guardião. Que entrou o dragão dourado, ele não era o dragão dourado, né? Certo? Bom... Que ganhou missão maior, né? Missão maior, precisa de mais força. É. Né?
Bom, isso não quer dizer que não se levará em conta a iluminação de Mokichi Okada no decorrer da sua vida, o que fica de acordo com trechos anteriores a 1950, em suas conversas com interlocutores, tradutores mencionados nesses trechos com o Meixo Sama. Dificilmente você vai ver que vão fazer essa separação. Já vai dizer que é Meixo Sama, mas não era, entendeu? Mas eu levei em conta. De qualquer maneira, estava entrando, não queria mostrar a força, mas já era uma divindade, era uma manifestação de Deus, né? Já era. O Kazuo Bosatsu foi o primeiro, certo? Que era um Kanon. E ele, embora estava na religião shintoísta, pessoal, mas estou vendo aí como é que pode isso, não sei o quê. Ele ficou, como? Mas já estava lá, entendeu? Bom, porque tanto é que na religião Omoto, onde que ele esteve, onde que Nidai Sama também gostava de fazer dar suas beliscadas, era da Izumo, da raça Izumo, da Coreia. Por isso que ela enfrentava os Kensons, que era o imperador. Por isso que o imperador mandou queimar, fez um monte de coisa lá, arrasou com aquela religião da Omoto. O Meixama se safou um pouco porque ele já tinha saído, já estava formando. Estava formando o quê? Ele estava formando Yamato. Esse aqui é o problema, fica aquela confusão ali naquele negócio. Né? Bom, acho que eu vou passar aqui. Regularidades particulares, que é a última coisa, né? Eu falo o seguinte: há circunstâncias em que a forma de encadeamento ou de raciocínio, bem como a do arcabouço do degrau, seguem muito a visão e compreensão do autor, que no caso sou eu. E daí o risco das explicações mencionadas anteriormente. O exemplo mais extremado que eu vejo é o volume 11, que eu fiz, que foi Economia, onde se tem menos indícios de Meixo Sama para se montar o arcabouço deste degrau. Tem muita gente que não vai enxergar o que eu estou falando, né? Mas só quem passa. Por exemplo, eu reuni tudo. Essas aqui são as partes todas aí, rapaz, tem esse ensinamento, esse trecho de ensinamento, não tem ensinamento. Esse trecho de ensinamento, esse. Eu botei tudo aqui. Suponha que eu tivesse uma caixa. Essa aqui é a caixa da economia. Eu botei todos os trechos ali, tudo cortado, está tudo ali. Isso aí é sobre economia. E agora? Monta aí monta uma estrutura. Entendeu o que eu estou falando? Para tudo. Monta uma estrutura para Deus. Monta uma estrutura para o mundo. Como é que você faz? Aí você tem que ficar relendo aquilo tudo de novo para encontrar uma estrutura daquilo. E aí o que acontece? Quanto mais você tiver cultura, mais fácil você consegue fazer. Quer dizer, é claro que se você receber inteligência divina baixar, botar, aí você arrebenta, mas estou falando normal, né? O que você tem que fazer agora é a cultura que tem que funcionar. Então, como eu estudava muito e tal, eu fui comunista e tal, então a economia eu tinha uma visão de como fazer aquilo, entendeu? Dei aula para o pessoal de economia, quer dizer, isso tudo me adiantou muito na hora. Né? Bom, há tempo presente em que o autor oferece alguns conhecimentos que acredita embasar algum desses trechos, o que poderia facilitar o entendimento do leitor ou complicar. Esse problema eu fiz muitas vezes, corri esse risco, não sei o quanto. Muita gente me agradece porque aí consegue entender melhor o ensinamento. Mas é um problema. Há ocasiões raras em que eu reparei as palavras dos trechos traduzidos na crença em que se estaria mantendo a coerência entre eles. Também tem um detalhe. Às vezes o cara que traduziu, não é uma questão de ser mexicano, o cara que traduziu errado, pô. Tirou a coerência das coisas, aí eu tentei com esforço de fazer isso. Só corri risco. Bom, se eu estou vivo é sinal que eu acho que eu estou acertando, porque senão eles estão apaga esse cara logo. Né? Há momento de esforço
em se pôr entre colchetes o oferecimento de conhecimentos e reparo de palavras. Botei isso também. Claro que eu tinha que ter feito mais, com mais rigor, mas é muito complicado, sozinho, cara. Palavras e frases empregadas muitas vezes não serão explicadas logo em seguida. E quando você está fazendo uma obra, né, se você toda hora parar para ficar explicando, você nunca chega lá. Então, você, às vezes, você vai passando o rodo e aquelas coisas que aqui não foram bem entendidas, você vai explicar lá na frente, no momento adequado. Quer um exemplo? Lembro de sábado, de domingo, começou a questão da cor. Eu não quis entrar naquilo, porque se eu entro naquilo, primeira coisa, eu já estou jogando esse problema lá na frente. Nós estamos fazendo uma introdução aqui. E essa coisa já está lá no ONU, no volume 3. Pô. Aí, viu? Aguenta aí, pô. Quando chegar lá, eu vou explicar. E essa coisa é assim mesmo, cara. Muita coisa de matemática, coisa assim, é isso, né? Pré-requisito, pré-requisito. Não tem, aguenta as pontas. Por exemplo, quer ver? Vou dar uns exemplos aqui. Ó. Vontade de pensamento. Eu estou escrevendo a coisa, daqui a pouco, vontade de pensamento, vontade de pensamento, vontade de pensamento. Eu, cara, mas o que é isso? Não, vai tentando, vai levando isso aí. Né? Outra coisa, a luz que sai da bola do fogo existente no seu ventre. Mas como é que é isso? Que bola é essa? Não sei o quê. Cala a boca, vai em frente, pô. Entendeu como é que é? Quer dizer, então, quando a gente está fazendo uma obra, você vai mandando o cara para frente. Vai. Não pode ficar explicando tudo. Porque senão você vai explicar daqui a pouco, sei lá. É porque precisa de pré-requisito, você já falou. Você não viu que eu botei o sufixo mento? É que eu não quis falar muito lá, mas é aquele negócio de sufixo mento, por quê? Você não tem que entender o que é um conhecimento, você não tem que entender o que é um entendimento, você não tem que entender o que é um ensinamento. Olha quanto mento aí. Aí tu não sabe o que é mento, você não sabe nada, entendeu como é que é? Mas a gente passa adiante, mas ali não, ali naquela hora eu fiz o negócio. Agora você fala assim, mas, por exemplo, mas quebra o galho, diz o que é vontade de pensamento. Digo para você agora, posso dizer. Vou dizer, mas não era para dizer. Tudo bem, olha só. O pensamento é uma trilogia também. Tudo é três, né? Então, o pensamento é uma trilogia, formado por razão, sentimento e vontade. Só que a maioria das pessoas pensa que pensamento é só razão, só racional. Não. Duvido que você esteja pensando aí, vamos supor assim, é razão, 2 mais 2 dá 4, mas você está puto de estar fazendo isso. Pô, você está com sentimento ali, ou então você está agradável, pô, 2 mais 2 dá 4, mas por quê? Depende, cara. Ou está com vontade de fazer, não, hoje eu vou fazer esse negócio aí, esse troço é muito bom, ou então, pô, que troço chato, não sei o quê, não tem vontade nenhuma. Tá aí, rapaz, a trilogia está funcionando dentro de você, você que está separando as coisas. Agora, existe prioridade. Em cada prioridade é que você tem uma palavra japonesa para isso. Então, quando você põe a prioridade no pensamento, ou razão pensamento, ou sentimento pensamento, ou vontade pensamento. Se for vontade pensamento, ou seja, a prioridade do pensamento é ter a vontade, isso chama-se sonen. Entendeu? Kokoro seria onde? No sentimento. Entendeu? A razão, um Chichukaku. Tá entendendo? Bom, expliquei. Quer que explique a bola também? Não, você aprende. Vai esperando. Não. Bom, algumas observações só para a gente dar um intervalo e vamos ver aqui se alguém quer fazer pergunta, que eu acho que vale a pena. Eu acho que coisas que eu expliquei, sabe? Se alguém indagar o porquê de não se considerar a ciência como mais uma área de conhecimento, viu que eu não botei, não foi? Uhum. A resposta é simplesmente porque a ciência
é uma das áreas do conhecimento. Mas como? Porque ele fala assim, o mesmo Suma falando, preste atenção, cara. O interlocutor perguntou, mas qual a relação entre religião e ciência? Eu mesmo quero estudar as ciências naturais, especialmente a tecnologia aplicada às ciências naturais. Qual é a sua opinião? A Suma fala. Em suma, religião e ciência são a mesma coisa. A ciência ainda não evoluiu muito, nem a religião atingiu seu ponto mais alto. Então, eles ainda não se fundiram. Estes ensinamentos do Jorei são muito mais avançados do que a ciência atual. Por exemplo, um paciente que não pode ser curado pela ciência médica moderna pode ser curado de forma muito eficaz através de Jorei. Então, o Jorei é uma ciência muito avançada. E mais ainda, antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. E se você indagar sobre a filosofia, não esquecer de lembrar, porque pode dizer, mas a filosofia não está aí. Pô, cara, olha só. Se você indagar sobre a filosofia, não esquecer de lembrar que esta sistematização é uma filosofia religiosa do Messias. Filosofia religiosa do Messias. Então a filosofia está presente porque é tudo. Entendeu? Ficou claro, sim? Acho que eu tentei, assim... Isso é uma introdução, né? Então, nessa introdução, qual foi o que eu quis dizer? Vou dizer para vocês o significado. Aí eu peguei a Bíblia do século I, o significado dela é essa. Botei toda a montagem dela, como é que... Né? A pessoa agora sabe, tem esses níveis, tem esse negócio, papapá. Porque não tem a filosofia ali, porque não está a ciência, porque não sei o quê, tá, quais são os volumes, quais são as metodologias, como é que foi feito. Mas embora assim mesmo também é corrido, que tem que dar, assim, geralmente faço em 1 hora, né? Aquilo atrasou muito, porque você não estava aí, eu não sei. A internet estava... Deve ter sido a internet que estava aí, chateando todo mundo aí, e acabou me chateando também. Mas, assim, que na próxima vez a gente vai fazer o curso, né, da Bíblia do século XX, o curso Bíblia do século XXI, e encerra a introdução. Aí nós vamos começar com Deus. Você vai explicar isso. O que é o curso Bíblia do século XXI. Eu gosto que você faz pergunta. É bom. Não. Porque esse aqui é o cemitério, não se pronuncia. Cadê a... Jussara está aí. Jussara está aí, mas ela está no cemitério e está quieta. Ela é a única múmia que fala. Naísa, Jorge Caetano, João Carlos, Sufaque, Helene Frazão, Nilma, Felipe de Lisboa, vai por aí afora. Mas você falou isso mesmo, que a ideia é o seguinte, Bíblia do século XXI. Eu fiz a Bíblia do século I, para você ter uma ideia, poderia ter feito o Alcorão. O Alcorão I faria o Alcorão XXI. Mas é que a Bíblia é mais, aqui no nosso mundo é muito mais. É um mundo cristão, né? Não, mundo cristão, mais. Então, foi para chamar a atenção da nova cultura, né? Dessa nova era mesmo, da nova cultura. Essa quebra de paradigma, né? Acho que é isso. Que aí muda a cultura toda. E você vê, eu bati para vocês verem a importância da cultura. Né? Vocês estão vendo que esse negócio que eu estou fazendo, vocês já começaram a sentir o cheiro de por que eu faço a literatura e faço a literatura, as palavras, o cinema e tal, né? Aí já começa a mexer com outras coisas. Quer dizer, agora eu peço a vocês que... A Jussara avisou que está ouvindo e fazendo 1000 coisas. Está virando Meixo-sama ela, né? Que faz 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. Tá certo. Toda mulher é um pouquinho Meixo-sama, né, Jussara? Eu sempre falo, toda mulher faz milhões de coisas, tudo mal feito, mas faz. É ruim. É ruim. O homem só faz uma, mas faz bem feito. Mulher não, faz 10, mas tudo mal feito. Deixa quieto. Mas olha só, o detalhe aí, o que eu ia dizer, assim, você já falei ainda há pouco, quando às 5h30, que eu estou assim, me despedindo da política, chega, pô, esse negócio...
Estou perdendo meu tempo com isso aí, a essência toda eu já falei. Então, você faz muita coisa e você fala muito rápido. E você fala como se todo mundo estivesse sabendo o que você está falando. Tem horas que não sabe. 5h30 hoje, tem que ser mais didático. Vamos lá. 5h30 hoje, ele fez uma live nesse tema formação de opinião, que é quando ele pega o jornal, lê, vê alguma coisa, escreve, né? E a mais, essa formação de opinião acaba sendo mais sobre temas políticos, né? O título foi Nem Conformismo, Nem Aversão. E aí, no final da live, ele se despediu dizendo que não vai fazer mais live de política, a não ser que a política mude muito, porque ele não gosta de se repetir. Não, perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo. Mas eu falei lá, eu quero repetir aqui, é o seguinte. Pessoal, olha só. Acho que até gente diferente, né? Lá e aqui está diferente, tem gente diferente. Então vale a pena falar. Olha só. Hoje, essa noite, eu falei assim, eu dormi 3 horas. De 8h30 até as 11h30. A partir daí não dormi e fiquei me dedicando, entre outras coisas, a escolha que é para ser feita no sábado, né? Então... A escolha que é para ser feita... A escolha que já foi escolhida. Do filme para domingo. Para domingo. O problema é o seguinte, quando a minha esposa estava fazendo, eu estava vendo. Mas eu fiquei de olho, depois no domingo que eu vou falar, eu fiquei de olho e digo assim, caramba, isso dá uma aprendizagem danada. Porque não é simplesmente essa forma que a gente está propondo, vocês vão, vocês escolhem, entendeu? Isso é ótimo, porque envolve uma porção de coisas que aí eu posso explicar e eu posso mostrar o que eu sofri. Entendeu? Aí, quer dizer, essa experiência que eu adquiri na vida, eu passo para vocês, mas é bom que vocês também passem por essas coisas. Entendeu? Então, assim, aí eu digo assim, caramba, essa eu posso explicar agora, na outra não, a outra eu explico lá na hora. O negócio é o seguinte, eu fico digitando um filme, cara. Digitando é a palavra, eu fico estudando, captando, né? Estudando para poder fazer resenha, escrevendo tudo que o camarada fala lá, fico escrevendo, né? Você já pensou isso aí, rapaz? Isso demora a beça, é o que eu falei, acho que foram 6 horas, né? 6 horas de trabalho nisso. Agora que é a próxima etapa? Só a caneta? Não. Agora o que eu faço? Vou digitar. E eu sou catamilho. Isso aí vai demorar também, sei lá quanto tempo. Né? Pode ser que seja a mesma coisa ou mais até, não sei calcular isso. Aí depois eu tenho que começar a ver o filme de novo, porque eu já vi, já entendi. Porque quando eu escolhi esse filme, né, para ser um dos filmes que eu deveria ter, eu escolhi, quer dizer, eu tive critério para fazer isso. Mas agora eu não estou na base do meu critério, simplesmente. Agora, se eu faço uma resenha, eu estou num patamar que tem que explicar, esboçar, entendeu? Então agora eu tenho que, quando eu for olhar o filme de novo, eu tenho que olhar com outro olhar. O olhar daquelas coisas escritas, mas o olhar de captar coisas, entendeu? Buscar a essência da coisa, comparar com o Meixo Sama. Agora, fora isso, você vai dizer assim, bom, tá bom, você já está cheio de horas aí de trabalho. Mas eu tenho que entregar para o Juliano, para ele fazer a edição e jogar no Vimeo. Sabe por quê? Nem no YouTube não adianta você ficar procurando. Esse filme não tem lugar nenhum. Isso aqui é bom você começar a pensar. Para disponibilizar no Facebook para as pessoas verem o filme, tem um caminho que você entrega o filme para uma pessoa e essa pessoa tem que colocar num espaço virtual para poder editar e jogar no Facebook. Isso. Então, o que eu estou armando? Como a gente já botou, e aí eu digo, não vou perder isso, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa escolha que foi feita, vamos fazer no domingo. Agora, no outro domingo, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar 4. Não, no outro domingo, eu vou fazer a introdução realmente, porque eu não fiz introdução disso aqui até agora, já estava feita, eu não fiz, porque eu entrei logo, qual foi o meu engano? Foi o seguinte, na hora que eu fiz uma introdução
para as duas coisas, para a literatura e o cinema, eu citei muito a questão do Pássaro Azul pelo cinema, porque também era livro e cinema. Aí eu resolvi fazer, esqueci que eu tinha uma introdução para cada coisa. Eu tenho uma introdução Para a para o parte cinema. literária e para a parte cinematográfica. Por exemplo, nesse domingo, nesse sábado, eu já faço a introdução da literatura. Eu deveria fazer a introdução do cinema, mas não vou fazer, eu vou respeitar, vou fazer o filme. Porém, depois, no outro domingo, aí eu faço a introdução para o cinema, entendeu? Aí depois, no outro, aí eu vou obedecer o que vocês escolherem. Mas, por favor, escolham, pô. Eu tive o trabalho de botar para um mês, né? Para um mês inteiro. Já colocou? Coloquei. Ah, Tá lá, já. ok. Botei tudo, tá os números todos. Só, você não tem trabalho nenhum. Você chega lá, por exemplo, o Pássaro Azul era 456. O que foi escolhido, que se pensou que era o número 9, não é 9, é 20. Por algumas razões. Aí depois eu explico. Entendeu? Então a gente tem que... Bota lá, escreve, bota lá. Não, foi o número 9 diante da publicação que você postou. Que você fez. É. A gente pode fazer um negócio ali de... Né, fazer bacana, muita gente escolhendo, porque aí fica melhor, porque aí olha, tem um detalhe, não percam isso. Procurem escolher, isso faz parte do aprendizado, cara. Aí você vai dizer assim, só dou palha para você, olha. Você vai dizer assim, quer ver? Mas eu não conheço os filmes. Cara, a minha vida sempre foi assim. Eu testemunhei isso. Pô, De você ir em livraria, abrir o livro, pelo índice do livro, você começava a ver e tirava a essência da coisa e escolhia o livro. E eu, assim, aprendi a fazer isso um pouquinho de nada. Porque eu, às vezes, pegava o livro, via e entregava para você, olha, eu acho que esse é bom. eu quero ajudar vocês, mas vocês se lancem. Eu na escolha, eu fui uma pessoa, eu acho que a única pessoa que jogou no comentário que você pediu, né? A escolha. Assim, foi o que eu falei para você. Eu não vou escolher Galápagos, né? Não vou escolher Alasca, não vou escolher porque é uma coisa específica. É a vida das formigas, é a vida das abelhas. É uma coisa específica, é curioso, mas é específico. Então, dentro daqueles títulos, eu procurei buscar o que podia dar uma dimensão maior, a Terra e o universo. Quer dizer, na minha cabeça isso faz um sentido, né? E o interessante é o seguinte, mesmo já tendo escolhido o filme, dá uma espiada lá, pessoal. Dá uma espiada para vocês começarem a entender. Porque é assim, né? É claro que eu escolhi dentro do que tinha. Dentro do que tinha. Eu podia imaginar uma coisa que eu achava que deveria ter na vida, assim, mas não tem feito. Então não adianta ficar pensando nisso. Então você vai ver o esforço, algumas coisas vocês vão ver que vocês talvez já tenham visto. Pode acontecer isso, cara. Daqueles 160 filmes, pode ser que tenha filme lá assim, isso aí eu já vi e tal. E já sei até o que o pessoal vai escolher. Mas pode também acontecer o seguinte, de você não ter visto muita coisa. Aí você vai dizer, porra, isso tudo vai fazer parte, entendeu? Quando você reconhecer que você não tem muito de conhecimento dessas coisas, não 160 são livros. Filmes eu botei lá uns 800 cacetados, sei lá, 400 e pouco, não mais até, sei lá. Entendeu? Aí você vai reconhecer, você precisa sentir o que eu estou dizendo para vocês. Mas dizendo como se fosse assim, um cara que quer o bem de vocês. Mostrando, eu vou mostrar isso, mostrar para vocês sentirem o quanto está tão defasado, tem que correr atrás, tem que se esforçar, o quanto vale a pena fazer isso. Eu estou tentando dizer isso porque ninguém fala isso para vocês. Vocês vivem dentro da igreja, às vezes, alguém que vive aí, vive dentro da igreja, isso não adianta nada, cara. Ninguém fala, ninguém tenta formar vocês. E formar não é simplesmente para religião, não. É formar para outra religião, é formar para ter cultura, cultura revolucionária do Messias. Cara, acredita em mim, cara. Mas faz essas coisas, faz esse trabalhinho que eu estou dizendo. Isso é bom para você desenvolver a tua cabeça. Para você ver, entender. Tem que passar por essas coisas.
Tá bom? Tem mais alguém aí que queira falar alguma coisa? Acho que não. Não, isso aí. Eu já sei daí. Eu acho que não. Estou correndo aqui, tá bom? Bom, boa noite. Amanhã, então, vamos entrar na cronologia. Vou começar com 1934, né? É bem fininho esse, é bem fácil de fazer, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.